Voltamos com o Jogo do Poder, hoje recebendo o presidente do PMDB, Jorge Pisciani. Presidente, eu queria uma análise sua sobre os governos do PMDB no Rio de Janeiro. O governo estadual, qual a sua avaliação, e o governo municipal. Que tipo de avaliação o senhor faz hoje do governo do Estado e que tipo de avaliação o senhor faz do governo municipal? Olha, eu acho que os dois governos avançaram muito, né? Quando você compara o governo do prefeito Eduardo Paes com o antecessor dele, os dois governos anteriores do prefeito César Maia, verifica-se que a cidade avançou muito. O Eduardo é muito trabalhador, é muito disciplinado, né? E tem representado um grande avanço na cidade do Rio de Janeiro, aproveitando as oportunidades da Copa do Mundo, da Jornada Mundial da Juventude, das Olimpíadas, da parceria, das portas que o Cabral abriu com o presidente Lula e com a presidenta Dilma, e o Eduardo Paes, de forma muito diligente, tem se aproveitado disso, né? Evidentemente que tem muito a fazer. Tem muito a fazer. O Eduardo, em que áreas tem muito a fazer? O Eduardo, eu acho que em todas as áreas. Acho que na educação ele promete avançar muito, mas ainda falta muito. Na saúde, ele ensaia um programa de médico da família, mas eu acho que precisa ser consolidado, né? Muito embora tenha melhorado significativamente, mas está longe de atender os anseios da população do Rio de Janeiro. Ele tem feito obras viárias importantes, né? Me parece um governo muito frágil do ponto de vista da sua articulação política. Ele tem sobrevivido sem ter nenhum sentimento. Ele é um quadro político dissociado da vida partidária, ele não tem apreço pela vida partidária. Então quer dizer que o prefeito Eduardo Paes administra distante do partido, é isso? Não, ele tem o apoio do partido e o apoio do governador Sérgio Cabral e se beneficia disso. Quando tem crise é onde ele se ampara, como foram as suas duas eleições, dependeu exclusivamente do PMDB. Né, coisa. A segunda teve o mérito de ter feito um bom governo. Sim. Mas tem um caguete que vem da época de discípulo do César Maia de governar em grupo. Não seja nem ser um grupo, é uma orquestra de 2 ou 3 instrumentos. Eu não gosto desse método. Eu acho muito estreito, acho que isso causará problema grave no PMDB, que se mantém unido até as eleições de 14 com o pezão. O senhor acha que, pela exemplo, natureza do depois pezão, de 14, na sucessão de outra, Eduardo vida Paes, nova. em 2016, essa unidade acaba? Não chega a 2016. O PMDB, eu aceitei essa tarefa para unificar o PMDB. Já não está fácil unificar o PMDB para 14. E só vai unificar pelo espírito democrático do Cabral e, sobretudo e principalmente, pela forma educada, correta do Pezão se conduzir. O Pezão teve vida partidária, esteve presente em todas as candidaturas municipais, compromisso com os companheiros, né? E isso faz com que nós estejamos unificados e eu sacrifique a minha carreira para ajudar a eleger Pezão em favor do Rio de Janeiro. Mas esse ciclo se encerra em 14. Deixa eu fazer uma pergunta um pouco mais objetiva, então. Fala-se, pelo menos notas na imprensa, aqui a colar, da possibilidade do deputado e secretário Pedro Paulo ser o candidato à sucessão do prefeito Eduardo Paes. Isso é consenso no PMDB? Não tem consenso em nenhuma candidatura. Talvez a única que reúna condições favoráveis a ter um consenso mínimo é a do próprio governador Cabral. Fora disso é pau, vai ter briga, não tem essa coisa. O partido não vai se curvar a uma vontade pessoal do prefeito. Isso não é um grupo, isso é um partido político, né? O Pedro Paulo tem todo o direito de pleitear, mas tem ainda que caminhar muito. Primeiro, não tem vida partidária também, precisa ter vida partidária, né? Precisa estar mais empenhado em ajudar o partido, né? Em vez de olhar para o próprio umbigo. Então essas coisas, mas isso tem a sua hora. A hora agora é de 14 de eleger Pezão. E em relação à administração estadual, como é que o senhor está vendo a administração estadual até aqui? Que tipo de avaliação o senhor faz? O senhor é um interlocutor frequente do governador Sérgio Cabral, conversa com ele com frequência? E que tipo de sentimento o senhor tem do que foi feito até aqui e do que precisa ser feito até 2014? O Rio de Janeiro deve muito ao governador Sérgio Cabral.
O governador Sérgio Cabral é o político mais culto brasileiro em exercício. O Sérgio Cabral tem um espírito rigorosamente democrático, tem uma boa formação no legislativo, é partidário, respeita as decisões do partido, não é ditador, mesmo com a caneta do governo na mão. O Sérgio é de construir consenso, é de sair dos dissensos para consensos possíveis, né? Mesmo às vezes não concordando com as divergências que são naturais entre pessoas que se respeitam, mas que pensam diferente, né? O Sérgio avançou muito, a cidade, o Estado deve muito. Essa questão da segurança, a questão de tirar o Rio de Janeiro do isolamento e fazer a parceria com o governo federal, de unificar a cidade nisso. Tudo isso que está ocorrendo é fruto da capacidade política do Sérgio de coisa. Evidentemente que eu acho que o pezão tem que ser o pós-Sérgio. O Sérgio pegou, era presidente da Assembleia nos 4 anos anteriores ao Sérgio, fui nos 4 primeiros anos do governo Sérgio. O Sérgio pegou um Estado destruído, com uma dívida imensa, desorganizado, avacalhado, isolado da parceria com a União, com as prefeituras. O Sérgio reorganizou isso e o pezão eleito pegará um governo muito melhor do que o Sérgio pegou. Então, eu disse ao Sérgio no outro dia, Sérgio, o pezão tem que estar livre para dizer que ele é o pezão e você é o Sérgio. Ele vai ter lealdade a você e ao partido, mas sobretudo ao povo do Rio de Janeiro, e ser leal ao povo do Rio de Janeiro é dar continuidade ao governo e avançar. Eu acho que nós estamos nesse ponto, se deve muito ao governador Sérgio Cabral. Voltando à articulação do PMDB com o PT, da possibilidade de se repetir a aliança aqui, há cerca de um mês foi realizada em Niterói uma reunião promovida pelo prefeito Rodrigo Neves com vários prefeitos do PT, que de certa maneira reafirmaram o compromisso com a aliança, a importância da aliança com o PMDB em todos os níveis, nível estadual, nível nacional. Essa reunião de Niterói, na qual estiveram presentes vários prefeitos do partido, a maioria dos prefeitos do partido, na sua opinião, é um indicador de que há um racha também no PT, de que há um entendimento também no PT de que é importante uma candidatura única? Eu não diria que há um racha, eu acho que há esse sentimento da importância da manutenção da parceria, para que se reeleja a Dilma, para que se eleja o pezão dando continuidade, para que se mantenha a parceria entre o governo federal, o governo estadual e os governos municipais, e isso se dá muito pela forma democrática que o Sérgio governou. Eu até fiz uma nota respondendo ao senador, dizendo que ele se apequenava ao dizer que o governo do Estado, os prefeitos, seus colegas de partido, só iam por causa dos recursos do Estado, porque não é verdade. O governador Sérgio Cabral fez uma reunião com 91 dos 92 prefeitos para pedir voto para ele para o Senado. E eu não tinha o apoio, a reciprocidade do PT, e nem por isso o Cabral deixou de conduzir o partido e os aliados para a candidatura do senador. Então, não. O Cabral tem esta força, essa capacidade de unir. Então, isso eu acho que representa também mais um aspecto da liderança do Cabral e do sentimento dos prefeitos, né, do Tarcísio, do Rodrigo Neves, de todos os prefeitos do PT, somente o Quaquá não, dos 11, de que a parceria é mais importante. É mais importante para o PT manter a presidência da República do que se aventurar numa eleição no Rio de Janeiro e perder a presidência e o Rio de Janeiro. Vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto.